Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer um vídeo aí hoje da montagem da placa de circuito impresso. Ela já chegou. Então nós vamos aí montá-la, né? Bem como fazer a alteração do módulo LCD e montar a frente do nosso painel, né? Todas as peças do gabinete já estão plotadas, já estão imprimidas, né? Já foram impressas, né? Imprimidas, não impressas. E nós vamos deixar mais um videozinho aí para frente, apenas na montagem do gabinetezinho, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer a montagem, a alteração aqui de hardware para o dimmer, né? Para o controle de brilho do LCD, e vamos montar completamente a placa de circuito impresso. Deixo vocês com a vinheta aí e a gente dá sequência logo depois. Até já. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar pelo módulo LCD. O módulo LCD, nós temos aqui, ó, o primeiro resistor e o segundo, primeiro lugar. Vou pegar uma chave de fenda aqui, ó. Esse primeiro local aqui e esse é se ele é 8 bits ou 16 bits. Nesse caso o módulo é só 8 bits, está aqui, ó, tudo not connect. Então nós vamos soltar esse primeiro resistor aqui, ó, 1, 2, 3. Esse primeiro resistor da fila aqui nós vamos soltar e vamos fazer a alteração de hardware, ok? Eu vou tentar dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Vamos ver aqui o que eu vou fazer, certo? Ferramentas que nós vamos precisar, todo o material de montagem já está aqui. Então eu vou simplesmente levantar esse resistor aqui com ferro de solda. Muito cuidado. Só aquecer que ele acaba soltando. É um resistorzinho SMD. Esquenta ele. E tira fora. Certo? Tá aqui o bicho. Vou tentar de outra câmera, eu estou com várias câmeras aqui hoje, vamos ver qual que vai ficar melhor. Não, isso aqui pra gente é descarte, ok? Então eu arrumei um fiozinho desse mesmo do Arduino, né? Vou cortar aqui a pontinha dele. Nós vamos primeiramente fazer essa partezinha aqui do resistor. Corta bem pouquinho o isolamento, deixa só um pouquinho do cabo fora. Estanha bem ele. Tirei um pedacinho de solda só do meu rolo, para não ficar muitas coisas aqui. O meu setup é muito simples, não permite muitas mudanças. Ok? Aí está. Então nós vamos vir aqui. Nesse ponto aqui, ó. Não é no lado de cá. Do lado contrário do conector. Nós vamos soldar esse fio. Esse fio é um pouquinho grosso demais. Mas é o que eu consegui arrumar aqui hoje para fazer esse vídeo. Perfeito? Tá soldado. A gente traz ele por aqui, ó. E aqui a gente conta, ó. Primeiro, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5. É aqui que nós vamos soldar. Então a gente pode até marcar já o fio. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos por aqui. Então aqui, com a ajuda de um alicatezinho de bico, também só cortando a pontinha do isolamento, bem pouquinho mesmo, muito pouca coisa. Aí.
faz uma bolinha de solda em cima dele. Dá uma limpezinha no ferro aqui. Aí. E aí nós vamos lá fazer a conexão. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, ó. Tirar esse excesso de solda. Primeiro eu vou trocar essa solda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deixar ela com uma solda mais novinha. Certo? Para que ela... Pronto. Esse cabinho você tenta esconder ele por aqui, ó. Deixar ele o mais planinho aqui. E pronto. Tá feita a alteração. Ok? Então agora, aqui é a parte da frente, né, do nosso case. Nós já podemos colocar o nosso... Primeiro vamos tirar esse plástico, né, porque esse LCD nunca foi usado. Tem um plástico protetor aqui, ó. 0 bala. E tá colado mesmo, hein? Nossa Senhora. Retirado. Então a gente vem aqui. Existe um rebaixo aqui, né? Ver se esse fio não é muito grosso. Eu acho que não. Vamos ver. Certo? Ele encaixa bem certinho. Tudo isso, essas peças fazem parte lá do 3D, né? Eles já vão estar disponíveis para você, para baixar, imprimir. Tem várias peças aqui. Ó, a frente, as laterais, o fundo. O fundo pode ser que a gente use hoje. A traseira. Mas eu vou fazer um outro vídeo de encerramento mostrando aí só a montagem do case, do gabinetezinho, tá ok? Aqui nós vamos colocar uma solda quente, certo? E vamos preparar também o sensor infravermelho e o LDR para o controle de brilho. Nós não vamos fazer essa conexão hoje, tá? Mas nós vamos deixar ele pronto. O LDR você simplesmente vem aqui pela frente, ele trabalha bem certinho aqui, ó. O orifício, o furo foi feito para ficar bem justinho, ficou tortinho, vamos tirar. É difícil alinhar ele de primeira, né? Tentar deixar ele bem alinhadinho, assim, ó. Aí. Aqui. Tá bonitinho, né? Aí você simplesmente aperta ele, ele entra sob pressão aqui dentro. Tá vendo? Ainda ficou um pouquinho torto. Eu, como sou chato, vou tirar e vou alinhar de novo, tá? Mas depois eu faço isso. É só para vocês verem como é que é o processo. E aqui o sensor de infravermelho. O sensor de infravermelho nós simplesmente dobramos os terminais para trás. Esse terminal aqui do meio, ele é soldado no invólucro, não tem problema, tá? Você força que ele vai para trás. Ele às vezes até quebra ali a solda, mas não tem problema. Certo? Essa é uma partezinha mais chata, porque requer alguma destreza, né? Tá vendo aí? Ele encaixa aqui, ó. A gente pode até tirar o LCD primeiro, né? Pra botar ele. Também encaixa bem certinho. Ele é até um pouquinho enjoado para fazer o encaixe, mas ele encaixa. Opa. A RDA tá doido para funcionar. Mas vai chegar a tua hora. Aqui, quando ele abriu o invólucro, né? A gente tem que dar uma apertadinha aqui, ó. Aí.
Vou colocar aqui e eu já mostro para vocês. Tá meio tortinho. Aí. Requer um pouquinho de paciência essa montagem, porque ela é meio manual, né? Ela é toda encaixes e a impressão 3D, ela também não tem, assim, tanta precisão, né? Então, eu procurei trabalhar com as tolerâncias as menores possíveis, né? Para que as peças fiquem mais precisas. Mas não é, assim, como é, por exemplo, uma peça usinada, né? Ou injetada e tal. Mas, para o nosso propósito, ela vai servir muito bem. Eu já montei um, tá, pessoal? Montei um completo. Está funcionando lá no meu quarto já. Eu substituí um modelo bem antigo que eu tinha. Posso até mostrar para vocês. Está ali, depois eu mostro. Já estava 5 anos funcionando e eu já estava assim... para trocar mesmo. Primeiro que o display era meio pequenininho. Perfeito? Ó. Aí aqui, ele entra bem apertadinho, tá? Tem que tomar cuidado com essa colocação aí. O que nós fazemos aqui, né? Nós só enchemos aqui com... Aí. Nós só enchemos aqui com uma cola rápida, né? O LDR não precisa, mas o sensor sim. Deixa eu dar uma colinha, ver se ele está bem posicionado, certinho, né? Ó. E a gente, deixa eu ver se eu acho aqui a cola. Aqui. A gente, com cuidado, vem aqui e dá uma gotinha de cola instantânea nele. Aí, pouca coisa. E aí deixa ele secar. Deixa aí. Depois a gente vai tratar desses dois componentes. Ele já está na posição final dele, ó. Tá vendo? Tá. A gente pode colocar já o display. Bem encaixadinho, bem certinho. Tá? E aí a gente vem com um pingo de cola quente aqui, porque a minha máquina de cola não está ligada. E aí está montado já à frente. Ok? Nós vamos precisar dela, porque quando nós terminarmos de montar a placa, nós vamos já fazer um teste de funcionamento no LCD. Tá? Isso aqui depois eu mostro para vocês como é que a gente faz a conexão. Deixa ele secar a colinha ali. É bom não mexer ele, senão ele sai de posição. Deixa secar aí. Tá bom? Vamos começar agora com a montagem da placa de circuito impresso, que ela tem uma série de nuances aí que precisam ser levadas em consideração. Deixá-la de lado ali. A primeira coisa que nós vamos montar, soldar, é esse terminal aqui, que vai fazer a conexão com o LCD. Repare que ele é ao contrário, tá? Os componentes ficam nessa face, mas ele não, ele é ao contrário, ele fica por trás da placa. Tá? Então aqui eu recomendo que... Eu tenho uma terceira mão aqui, não está aparecendo, vou ter que chegar a câmera mais para cá. Aí. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Foi demais. Aí. Deixa eu focar essa câmera aqui, peraí. Aí. Muito bem. Aqui eu recomendo que se apoie a placa aqui, né? Na mesa.
e se dê um pingo de solda em um dos componentes, em um dos terminais. Aí você tira, dá uma olhadinha, tá vendo que ele está solto, está torto? Tá vendo? Então aí você encosta o ferro e com o dedo aqui você pressiona que ele vai para o lugar. Ó. Agora ele assentou na placa, bem justinho. Você pode ir agora no outro lado, né? No terminal extremo do outro lado. Mais uma gotinha de solda. Confere. E aí você pode cortar os terminais antes de soldar. São 36. Bota bem rentinho a placa. Isso melhora a condição da solda, ela fica mais bem acabadinha, né? Esses terminaizinhos vocês podem guardar eles aqui por enquanto, que nós temos uma aplicação para ele bem bem importante no final, tá? No final não, quando nós formos montar o outro lado da placa, onde fica o módulo RDA e o módulo de amplificador, esses são os dois primeiros componentes que vocês têm que soldar, porque eles têm um perfil muito baixinho. E já informo, para dizer que eu não sou parça, né? Se cometer algum erro na soldagem do RDA ou do módulo PAM, muito provavelmente vocês perderam a placa. E é praticamente impossível trocar esse componente. Ainda bem que ele, uma vez funcionando, dificilmente ele vai dar algum tipo de problema, né? Daí agora nós executamos a solda dos 36 pinos. Vamos lá. Pouquinha solda, tá? Não muito. Exige alguma destreza, né? Como eu já sou acostumado com esse tipo de coisa, já não tem problema. Mas exige alguma destreza para fazer. A montagem dessa placa leva em torno de 1h30, 2 horas, dependendo do grau de destreza que a pessoa tem para esse tipo de trabalho com eletrônica, né? Depende das ferramentas também, tudo, né? Mas eu considero assim em torno de 1h30 a 2 horas. Certo? Montado aqui. Soldado os 36 pinos. Certo? Muito bem. O que nós podemos soldar agora? Eu acho que os dois principais componentes aqui, os dois mais complexos de se fazer a montagem, né? Ver se eu melhoro um pouco a minha câmera, para que vocês observem o que eu vou fazer aqui. Dá um zoom aqui. Opa, é o contrário. Aí. Foquei. Nós temos que fazer o módulo RDA. Tá vendo aqui, ó, a posiçãozinha do cristal? Ó. É bem certinho.
Como que eu faço isso, né? Eu soldo um pino desse aqui, ó. Vou botar um pouquinho de solda. Aí. Tá vendo? É bem enjoadinho mesmo, viu, pessoal? É bem enjoado. E bem crítico. Veja. É um componente muito pequeno e muito delicado. Então posso vir aqui, ó. Como a placa é dupla face, permite que você solde dos dois lados, né? Lógico, o ideal é soldar por baixo. Mas como isso aqui é um componente, é um módulo, né? Nós temos que usar de alguma... Temos que usar de algumas técnicas aí para poder botar ele no lugar. Tá vendo? É bem enjoado. A hora que a gente soldar o primeiro pino, o resto fica mais fácil. Mas o resto são componentes comuns, né? Então, tentar soldar esse cara aqui. Eu peguei logo o GND, que é mais difícil de soldar, porque ele tem mais placa por baixo, né? Tentar soldar esse cara aqui. Tá bom. Tá ok. Acho que eu não vou nem soldar nada, vou soldar direto na placa. Acabei de fazer um teste ali, ficou ótimo. Depois eu mostro para vocês. Olha, se eu ponho solda aqui, ó, ele já sobe. Fica até melhor do que botar esses pinos, tá vendo? Vou limpar esse ferro aqui. Ó, tá belezinha pura. Vou até tirar esse troço aqui. Dá para soldar direto na placa. E fica bem melhor do que com os pinos. Difícil é soldar o primeiro, pessoal. Depois que ele está fixo, não tem mistério. Esse aqui não pegou. Sempre tem um danado, né? Aí. Perfeito. Veja. Ó, que danadinha. Aí, ó. Tá vendo? Tá no lugar. Muito bem. Sem longas e delongas, vamos agora soldar o módulo PAM 8403, que é o último componente assim que dá um pouquinho mais de trabalho. Esse não tem jeito, você tem realmente que passar o pino por ele, porque ele é um pass-through, né? Ele não é SMD igual o RDA, né? Aí. Ó, terceira mão ajuda muito, viu, pessoal? Terceira mão é essa pecinha que eu estou usando aqui para soldar. Esse aqui é o seguinte, ó. A gente vai fazer a mesma jogada, colocando os pinos aqui no lugar para depois interceptar ela por cima.
tentar sempre bem a 90 graus, né? Acertar bem a mão bem a 90 graus. Aí. Certo? Só o primeiro. Ó, que beleza, hein? Muito bom. Tá certo? Pode soldar esse cara. Ó. Ver se os outros furos estão alinhados. Beleza. Dá uma pausazinha aí para uma vinheta, tá, pessoal? E já retorna aí para a gente continuar a soldagem do módulo, ok? Vejo vocês já já. Vamos lá, pessoal. Terminar aqui a montagem desse módulo. Ele também não é muito simples não, mas com cuidado se monta. Tá mais um pouquinho de solda aqui, ó. Vê se eu faço ao contrário. Aqui para lá, ó. Cortar isso aqui. Aí. Aqui a gente já atravessa os pinos, né? E já solda por baixo da placa, é mais fácil. Tem os seus truques, né? Esse tipo de montagem. Mas depois vocês vão ver que é só componente normal e a coisa anda bem mais rápida. Só ainda bem que são só 2 componentes que nós temos que fazer esse tipo de... Perfeito. Por isso que a gente inicia a montagem por esses 2 componentes, porque os outros componentes são mais altos, né? Eles interferem, né, nessa montagem que é extremamente delicada e demorada. Vou soldar esse pino aqui que eu esqueci, ó. O GN dele é sempre piorzinho para soldar, porque ele tem muita massa, né, de cobre por baixo. Beleza. Corta os excessos aqui. E aí termina a solda por cima.
Perfeito, pessoal? Vou tentar focar aqui minha câmera. Tá aí, ó. Pelo outro lado. Perfeito, né? Muito bem. Terminamos a montagem aí mais crítica da placa, né? Dos componentes mais críticos, né? Vamos começar agora com os componentes mais tranquilos de serem soldados. Começar pelos resistores, né? Pode ser? Resistores, né? Eu, como já sei de cabeça a posição dos componentes, né? Eu não vou ficar olhando o esquemático, né? Então, aqui, por exemplo, é 6K8, esse resistor de 6K8. Ele é o que polariza aqui o LED, ó. Então já vou colocar eles todos no lugar. Pois tudo resistor de 4K7. Quatro K7. Quatro K7. Entra aí. Aí. Quatro K7. Quatro K7. Aqui também tem um de 4K7. Faltou um para mim. Vou pegar aqui no meu estoque. E 4K7. Aí aqui nós temos um resistor de 1K. Esse marcadinho aqui, ó. Marrom, preto e vermelho. 1K. Aqui, dois resistores de 56K. E aqui, dois resistores de 22K. Na verdade, eu estou usando 20K. Tudo bem, não tem problema, pode ser 22 também. Pode executar a solda. Vou trazer ela mais para cá um pouquinho. Pode executar a solda. Pode soldar por cima que não tem problema. A placa é face dupla. Isso ajuda bastante.
É bem rapidinho. A solda ela chega a escorrer para debaixo da placa, então tem que ser pouquinho a solda mesmo. Perfeito? Todos os resistores já foram soldados. Vamos soldar esses capacitores aqui agora, ó, que são os de desacoplamento, né? Poliéster 100 nano. Eu estou usando por 100 volts, mas pode ser por 50. Esse nós temos que virar a placa, não tem jeito. Provavelmente um ou dois aí vai cair, eu tenho que voltar e colocar ele de novo. Perfeito? Tiro a placa. Faz um apoio aqui com a esponjinha de limpar o ferro de soldar, né? Já pode cortar esses terminais aqui. Nós temos que identificar onde é que eles estão. Dois. 3. Eu só vou soldar um lado, tá? Depois eu quero ver se ele está bem colocadinho antes de soldar o outro lado do componente. Não tem mais nenhum solto. Vocês estão vendo que eles estão meio tortos, né? Então a gente dá uma acertadinha neles antes de soldar o outro lado, ó. Ok? Vou cortar esse excesso de terminais aqui. Para poder dar espaço para entrar com as ferramentas. Está bem rentinho na placa. Gosto de fazer as coisas. O engenheiro gosta de construir coisas, né? E eu gosto muito de fazer as coisas. Às vezes você compra pronto, né? Mas eu acho que não tem o mesmo sabor, né? Não tem o mesmo... Toda vez que você olha para o equipamento, você sabe o que tem dentro, que você que fez. É bem legal. Vamos soldar aqui os lados dos capacitores. Opa, não é aqui não. Aqui. 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 Certo? Feito? Estamos chegando, estamos andando, estamos andando. O que nós podemos fazer agora? Agora, eu vou deixar uma vinheta aí com vocês. E a gente volta já já. Vamos soldar o RTC, não por enquanto. Soldar o suporte, os eletrolíticos e os terminais, ok? Já já a gente retorna aí. Retomando aí, pessoal, de finalizar esse negócio. Opa.
Aí. Vamos colocar no lugar agora os transistores, tá? Vamos... Eu tenho que usar uma lente porque... BC548 é aqui. Um pinguinho de solda aqui por cima. Certo? Depois eu ajeito eles. Soldar os transistores e o regulador de 3 volts. 2N7000. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda. 2N7000. É o conversor de nível do I2C. Vai um aqui. 2N7000. O outro vai aqui. Opa. Certo? No lugar certinho. Aí. Regulador 78L03. Cadê o cara? Confirmar. Se é ele mesmo. 78L33. Ele vai aqui. Perfeito? Vamos dar uma grampeadinha nele. Um dos lados. Aí. O resto da soldagem a gente faz pelo outro lado. Perfeito? Aí. Perfeito. Vamos inverter a placa. Cortar os terminais primeiro. Dá uma conferida se eles não saíram do lugar, se eles estão bem alinhadinhos. Certo? Ó, para posicionar. Pode grampear. Vai um aqui. E o BC548 aqui, que eu estava procurando ele. Perfeito. Quase lá, hein, pessoal? Olha aí como é que anda bem, né? Agora nós vamos soldar aqui o soquete do processador. Esse nós temos que inverter. Eu sempre uso um calçozinho aqui, ó. A própria esponja que eu uso para limpar o ferro, eu seguro o componente do outro lado. Vou ver se eu trago aqui para vocês. Soldo um pino e dou uma olhada. Soldo um pino do lado oposto. E dou uma olhadinha. Se ele está bem encostado na placa. Tá. Então vamos fazer a soldagem dos outros 26 pinos. Soldamos dois, são 28.
Faltam só 26. Vamos lá. Quase terminando. Solda de boa qualidade, tá, pessoal? Essa solda aqui que eu uso é a Best. É uma excelente solda. Eu comprei aquelas soldas Jaguar aí, você começa a ter problema na soldagem, fica horrível, não fica estanhado direitinho. Tá? Olha aí que beleza que tá ficando, ó. Vocês vão montar isso aí, pô. Vai ficar muito bacana. Uma coisa que é importante, logo depois que você soldar o soquete do processador, você já encaixe o processador. Bem encaixadinho. Esse processador é 0 bala, não tem nada gravado nele, nós vamos ter que fazer a gravação para ele funcionar. Tá? Porque depois que você encaixar aqui o RTC, a bateria fica alta aqui, ó, fica por cima do processador. Então dá um trabalhinho para tirar e colocar ele no lugar. Tá? O que vamos fazer agora? Vamos soldar esse trimpote, que é o do ajuste, né? Depois nós vamos fazer um vídeo só para vocês verem como é que eu faço esse ajuste. Esse aqui não tem jeito, você tem que calçar ele também. Esse ajuste tem que ser feito à noite, um ambiente totalmente escuro. Você detecta, você ajusta o quanto você quer que ele fique com iluminação, né? Quanto ele vai iluminar, quanto ele vai diminuir o brilho do LCD quando tiver sem iluminação. Vamos botar os eletrolíticos no lugar, porque eu estou usando 4,7, eu acho. É isso. 4,7 nano micro, né? 35 volts. Esse não tem jeito, nós temos que soldar. Virar e soldar. De um lado, dá uma olhadinha, já corta os terminais. Certo? Vou botar o outro. 4,7 também. Vai um aqui, ó. O mais é para baixo. Mais um aí. Aqui eu estou usando na saída do regulador 10 micro, 35 volts também. Polaridade dele, o mais é aqui para o meu lado, o menos para dentro, para fora da placa. Ok, aqui está faltando um capacitorzinho desse de 4,7. Eu vou pegar aqui no meu estoque. É o desacoplamento do áudio, né? Tá aqui o bicho. Ele é menos para cima e mais para baixo. Pronto. Vamos tentar abraçar esses caras todos aí.
A gente solda um pino e vê como é que ele tá, depois a gente termina a soldagem. Eles estão tortinhos, você dá uma arrumada, bota eles bem em pezinho, tá ok? E aí, meu amigo, é só meter solda. Corta os terminais primeiro. Vamos lá. Um aqui. 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 Faltou algum? Acho que não. Todos soldadinhos. Perfeito? O que que falta? O RTC. O RTC, como ele é um componente mais alto, eu deixo para soldar ele para depois, senão ele fica esbarrando em tudo. Vamos soldar essa barra de pinos, vamos soldar esse conector, esse e esses aqui. Uma barra de pinos simples. 1, 2, 3, 4, 5. Corta. Isso é bem enjoadinho de soldar, tá? Tem que soldar pelo outro lado. Bem que ele ficou agarradinho, mas tudo bem, vamos ver se ele fica aqui. Ficou. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Soldei o primeiro, dei uma olhadinha, tá tudo ok, depois eu soldo as outras. Agora aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pô, deu certinho. E um 2 ali do LDR. Que beleza! Não desperdicei nenhum pino. Aí. Vamos tentar segurar eles aqui. Opa, um já caiu. Depois a gente põe de volta. Cadê os caras? Tá aqui. Não achei. Solda um lado e deixa. Aqui também tem outra que ficou. Solda um lado e deixa. Esse danadinho aqui caiu. A gente põe ele de novo no lugar. E tenta soldar mais uma vez. Agora ele ficou. Tá vendo como é que ele ficou torto lá, ó? É difícil mostrar na câmera. Tá torto aqui, ó. Então você, como soldou só um pino, você só encosta o ferro ali e posiciona, ele encaixa na hora. Perfeito? Esse aqui também está um pouquinho torto, nós vamos acertar. Aí. Continua torto. Aí. Bem na vertical. Vamos soldar logo esse aqui de 2 pinos, que é do LDR. Esse é mais danadinho ainda, que ele fica bem no canto. Mas está ali. Ah, não caia. Não caiu.
Caiu e eu fechei o furo de solda. Devia ter soldado ele antes do BC548. Mas tudo bem. Isso vai queimar meu dedo, mas eu aguento. Vamos lá. Aí, pronto. Aí. Pronto. Tá aqui para vocês poderem ver melhor. Dá um estressezinho, tá? Mas faz parte do jogo. É a diversão de montar as coisas, né? Estamos quase lá, pessoal. Faltam pouquinhos componentes. Perfeito? Quase lá. Vou deixar vocês aí com a vinheta e já retorno, ok? Até depois. Vamos lá, pessoal? Dar seguimento, então, para a gente concluir. Podemos soldar agora os conectores, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Uma marcadinha. E quebro. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, tem um carro passando aqui na rua, fazendo barulho. É raro isso. Perfeito, né? Vamos ver se a gente solda esse cara aqui. Vamos lá. Solda um pino. E espera. Solda um pino e olha. Tá os dois, belezinha pura. Confusão na rua aí, meu Deus. Vamos lá. Que hoje é feriado, né? Acho que é de Corpus Christi. Deve ter alguma igreja aí fazendo procissão. Vamos lá. Não é nada. O outro. Tá no lugar.
Perfeito? Os dois conectores. Vamos soldar esse eletrolítico aqui, eu estou usando 1000 por 16, é mais do que o suficiente. A polaridade dele está correta. O que falta? O jack. E falta esse conector aqui, que está lá na lista de material. Eu criei uma lista de material para vocês, depois eu vou mostrar com todos os materiais, todos, 100%. Eu uso como referência ali a AliExpress. É claro que vocês não vão comprar todos os componentes lá, mas pelo menos vocês conseguem ver o componente qual é. Por exemplo, esse conector aqui, dificilmente você vai achar no Brasil, tá? Essa é coisa bem baratinha. Ele é 90 graus, é diferente o cara, tá? Então talvez seja interessante. Deixa eu soldar primeiro, tirar fora esse conector. Primeiro soldar o jack no lugar e o eletrolítico. Já que eu vou dar uma ponteada nele aqui, ó. Aí. Certo? Daí a gente calça aqui o capacitor. Dá uma grampeada nele de um dos lados. Dá uma olhada. Ó. Ele chegou pro lugar, apertei aqui, ó. Certo? O jack está no lugar, a gente pode soldar. Esse aqui eu soldei agora. Se eu meter solda nele, ele vai cair. Aqui, ó. Certo? O eletrolítico está no lugar. Corta aqui, corta lá. Solda o eletrolítico. Vamos aproveitar e botar no lugar esse conector agora, que é o conector do sensor de temperatura. Ele entra bem justinho aqui, ó. Aí, tá bem certinho, tá vendo? Daí a gente mete solda nele. É isso, pessoal. Falta aí o RTC e a entrada da antena aqui. Tem uns pontos de teste que eu botei também, tá? Se vocês quiserem soldar, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Os pontos de teste servem para você medir, né? Se quiser medir alguma coisa. Ajuda. Para a antena, nós vamos pegar aqui a nossa barrinha de pinos, vamos cortar um pino só. Colocamos ele aqui. É bem enjoadinho, porque o furo, a furação que eu fiz, ela ficou um pouquinho larga. Para o pad ficou o furo largo, né? Mas não tem problema. Solda o cara. Depois a gente simplesmente reposiciona. Aí. Aí. Se quiser botar os outros pontos de teste, né, que eu criei aqui, ó, 3 volts, 5 volts, GND, você corta aqui. Está amassado, vamos cortar aqui 3 pinos. 2, 3. Eu acho interessante porque não dá problema, né? Mas se der, você tem
um ponto de teste, saber se está faltando 3 volts, saber se está faltando 5 e tal. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó, isso aqui era o modelo anterior que eu tinha. Tá? Funcionou durante 5 anos isso aqui. Eu não me lembro de ter feito ajuste no horário. Talvez eu recupere o RTC. O processador aqui é o 2550, ele é meio lentão. O display também é bem menor. Tá certo? E isso aqui para mim já se pagou ao longo do tempo. Agora estamos com uma versão bem mais moderna aí do relógio, né, e rádio. Ok? Vamos tentar soldar esses pontos aí. Dá uma calçadinha aqui. Ficou, ótimo. Esse aqui primeiro. Ficou fora aí da câmera, mas eu não posso mexer agora. Aí. Vamos só alinhar. Aí. Aqui também. Essa antena ficou um pouquinho torta, eu vou consertar. Danadinha. Aí. Beleza. O que falta, pessoal? Falta o LED e o RTC. O LED nós vamos soldar agora. Ele tem um chanfro ali na placa. O catodo é sempre o lado curto, o anodo é o comprido. Então aqui eu já sei que eu estou na posição correta. Encaixa ele até o final. Vamos tentar soldar esse cara aqui. Solda um lado, dá uma olhadinha. Aí. Tem que ser rápido no LED, tá, pessoal? Para não ofender a junção, nó do diodo. Corta os dois lados. Solda o outro ponto. Pronto. E por último, o RTC. Vamos soldar o RTC. E depois a gente retorna aí. Vou deixar mais uma vinhetinha para vocês. Ó, zerado. Nunca foi usado. Vou abrir aqui. 0 bala. Então a nossa rotina tem que fazer toda aquela configuração de oscilador. Tudo aquilo que tem que ser feito agora. Ó, GND mais 5, GND mais 5, então ele trabalha dessa forma, claro, né? Não vai botar o troço errado aqui. Então aqui que eu chamei a atenção de vocês, pessoal, ó. A posição do RTC em cima do... É difícil aqui porque tudo é ao contrário por causa da câmera, né? Eu não sou um youtuber assim tão familiarizado com essas coisas. A bateria aqui, ó, vou pegar uma chave de fenda aqui. A bateria, ela fica meio próximo do processador. Por isso que eu já encaixei o processador primeiro. Aqui nós vamos deixar ele bem alto, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. É difícil. O meu recurso é muito simples. Deixar ele bem na beirinha aqui da placa, ó. Tá? Que ele fica o mais alto possível. Como é que eu faço isso? Eu encaixo ele, eu coloco o primeiro pino ali e dou um pingo de solda pelo lado de cá mesmo. Depois eu posiciono ele. Ó,
encosto de novo o ferro e dou uma inclinada para trás. Aí, beleza? Tá aqui, ó. Ele pode descer um pouquinho mais, está sobrando pino pelo lado de cá, então eu vou descer ele um pouquinho mais. Aí, bem rente à placa. Tá vendo? Aí eu consigo uma altura melhor entre a bateria e o processador. Tá vendo aqui, ó? Dá uma olhadinha, ver se ele está bem certinho, arruma o cara. Para ele não ficar torto, ficar feio, né? Puxa ele o mais para trás possível. Ficou ótimo. E aí a gente pode soldar o RTC no local, que é o último componente, né? Dá uma olhadinha direito, tá bem certinho. Fazer as coisas com capricho, né, pessoal? A gente não fez tantos vídeos aí, tantas coisas, para chegar no final e fazer o troço mal feito, né? Pronto. Beleza? Olha que show. Agora você pode quebrar a placa, ó. Pau. Opa, até entortei um eletrolítico aqui. Quebra a placa. Essa vai para o LCD e essa aqui vai para a entrada da fonte e etc. Tá ok, pessoal? Vou deixar uma vinheta aí com vocês. E a gente volta aí com a montagem desse lado aqui no processador, já fazendo a colagem lá, tudo certinho. E a gente pode até fazer um teste, né? Pode não, vamos fazer um teste e ver se ele funciona. Vejo depois vocês na sequência. Um abraço, até depois. Vamos lá, pessoal? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para você. E para vocês, né? Troquei agora o ferro de soldar pela pistola de cola. Aqui está a parte de baixo da nossa impressão 3D. Aqui está a parte do LCD. Nós vamos fazer isso agora. Então, encaixou o LCD direitinho. Vem com a cola quente aqui, ó, nos pinos. Certo? Cola. Cola. Empurra ele para baixo um pouquinho. Cola. E, opa, fizinho bem fininho aqui, bem curtinho. E cola. Ok? Você pode também dar um reforço aqui do lado, ó. Tá? Cola quente. Baixo também. Isso aí que vai manter o nosso LCD no local. Tá certo? Opa, caiu minha pistola de cola aqui. Aí. Desculpa. Deixa eu posicionar essa câmera aqui melhor. Aí. Bom, você vem com a parte do LCD. Você tem um suporte também da placa. Todos esses arquivos estão lá. Fica mais ou menos aqui. Posiciona ele. E encaixa a placa. Ok? Encaixou a placa, ela está suportada, está apoiada dos dois lados,
100%. Esses pinos aqui você não se preocupe por enquanto, depois nós vamos tratar dele na montagem final. Pode dar uma colinha quente aqui, ó, se você quiser, se vocês quiserem. Tá? Aqui também, deixa eu tentar tirar isso daqui, aí. Aqui também, ó, no suporte, junto com o LCD. Ok? Beleza. Vou voltar isso aqui para cá. Dessa forma, nós fizemos a montagem final da nossa placa junto ao módulo LCD. Deixa a cola esfriar aqui um pouquinho e nós vamos montar aqui a parte de baixo do módulo RDA junto com o amplificador na parte de baixo da impressão 3D. Você simplesmente encaixa ela aqui. Perfeito, né? Tudo já está certinho para vocês, todos os arquivos de impressão. Tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês no computador ali como é que está a organização desses arquivos. Pode dar uma colinha quente aqui, ó. Você não vai mexer mais nisso. E se Deus quiser, dá tudo certo, né, pessoal? Nós vamos testar. Então a gente tem fé aí que vai dar tudo certo, né? Colinha quente. Essa colinha é muito boa, viu? Ela é forte, cara. Aí. Eu não posso, quer dizer, eu não devo, né, mostrar os arquivos em 3D para vocês, tá? Porque eu uso um outro software aí num outro computador, que não é meu, tá certo? Mas os arquivos .stl, que já são os arquivos prontos para vocês levarem para os softwares, geralmente é o Cura, né? Eu tenho duas impressoras no meu trabalho, né? Todas as duas são Creality, né? Uma CR6SE, que eu gosto muito. Todos esses arquivos foram impressos nela. E tem uma Smart 10, que é uma impressora já maior, que não vale a pena você nem ligar para imprimir um negócio desse tamanho, tá? Todas as impressoras foram feitas lá, nas impressoras às quais eu tenho acesso no meu trabalho. Então todo esse processo de modelamento, 3D, tudo isso eu fiz e os arquivos estão prontos para vocês. Eu disponibilizei os arquivos STL, ou seja, já os arquivos para vocês levarem para dentro do software, ou o Cura, ou um outro qualquer, e diretamente para a impressora 3D. E disponibilizei também os arquivos .step. Os .step vocês podem abrir em qualquer software 3D que vocês queiram fazer manutenção ou alguma alteração. Acho que hoje tem um tal de Bricks, né? Bricks CAD, Bricks 3D, alguma coisa assim, que vocês podem até utilizar gratuitamente e visualizar lá os arquivos, tá bom? Anyway, vamos lá, dando sequência. Estão montadas as nossas duas placas. Nós temos condições... Ah, um detalhe. Eu esqueci na montagem de colocar esses dois conectores aqui, onde são as saídas para o alto-falante. Eu já os soldei, tá certo? Aí não fiz vídeo para isso, que é uma bobagem. Esses dois conectorzinhos aqui de saída do módulo PAM, ok? Só fiz essa complementação aqui que eu tinha esquecido. Nesse ponto aqui, enquanto essa cola
seca, eu vou mudar aqui a minha bancada, porque eu preciso injetar aqui o software, né? Porque esse processador é 0 bala, esse RTC é 0 bala, esse módulo LCD nunca foi ligado, e vamos torcer para que tudo dê certo e funcione. Como eu já falei, eu já fiz uma montagem dessa, está lá no meu quarto funcionando, eu estou super contente com ela. Tá? E não é para ter nenhum problema. Todos os arquivos estão disponíveis para vocês, todos. Mais tarde um pouquinho eu vou mostrar para vocês a disposição desses arquivos dentro do material desse vídeo, ok? Então a gente testando aqui, estando tudo ok. Eu só preciso que chegue os alto-falantes que eu comprei, porque eu usei os dois, estão lá já instalados no meu quarto, e as antenas de FM. Chegando esses produtos, né, que foram adquiridos no AliExpress, eu já consigo terminar a montagem dos módulos. E aí sim vocês vão ver que bacana que ficou, que legal que ficou isso aí, né? Então, assim, eu como engenheiro, né, lógico, eu mexo com coisas bem mais complexas do que isso aqui, mas eu gosto de fazer as coisas, né? Eu gosto de criar e fazer funcionar. Tá bom, pessoal? Vamos deixar uma vinhetinha aí para vocês e eu já retorno. Eu vou refazer aqui o meu setup. Vou pegar o PicKit 3, vou pegar as coisas que nós precisamos agora, que fazem parte da lista de material, a fonte, o controlezinho remoto, se bem que nós não vamos agora usar, porque eu não vou ligar isso aqui agora, tá? E nós vamos simplesmente comprovar o acionamento do LCD, que já é uma vitória muito grande, ok? Vejo vocês já depois da vinheta. Um grande abraço. Vamos lá, pessoal. Então terminamos a nossa montagem. Ficou bem legal. Aqui estão nossos cabos de conexão, a fonte. Vamos ligar isso aí e ver se sai fumaça. Eu acho que não sai. Tomara que não, né? Liguei a fonte. Aliás, vou desligar a fonte. Vamos ligar aqui, conectar a nossa placa de LCD, né? A nossa placa da fonte, conectado. Vamos conectar o nosso sensor de temperatura, mais 5 é o vermelho. Vou conectar um sensor aqui, só para a gente finalizar. Aqui é bem tranquilo, você aperta o botãozinho aqui, ó. Ele abre lá o conector, sem fio, acabou. Certo? GND, sinal e mais 5. Podemos conectar aqui o sensor infrared, depois nós vamos fazer isso aqui, tá? Isso não fica assim não, por enquanto vocês só afastem ali. Mais 5 é o verde, GND, mais 5 é pro lado de cá. Está conectado.
Agora eu vou ligar a fonte. Bom, fumaça não saiu, né? Em compensação, não tenho nada no LCD. Não tenho porque esse processador é 0 bala, né? Nós vamos programar ele agora. Pegar o azulzinho aqui, ó, como Master Clear VPP. Vou conectar aqui no nosso conector de software. Certo? Vamos voltar aqui para o nosso computador. Vou entrar aqui no MPLAB. Vou conectar o PicKit 3 na USB. Não está conectado. Está aqui o nosso PicKit 3. Isso tudo em tempo real, tá, pessoal? Aqui o conectorzinho do LDR, mas eu não vou conectar agora, não tem necessidade. Ele já detectou tudo certinho, tá aí o software. Vou dar uma compilada. E vamos gravar e ver o que vai acontecer com o LCD. Se tudo estiver correto, vai dar tudo certo. Ok? Programação completa. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. A barra de cores lá. Dá um zoom aqui para vocês. Tá difícil de enxergar, né? Porque muita claridade aqui. 1h35, temperatura 0 graus. Não sei porquê, não sei se esse sensor também está queimado, tá? Domingo 1/1/2000, porque o RTC ainda não foi ajustado, né? Vou voltar aqui um pouquinho. O RTC ainda não foi ajustado. Perfeito, pessoal? Então, tudo funcionando belezinha. Agora nós temos que aguardar a chegada. Aqui eu liguei certo, o GND, pá, tudo certo. Aguardar a chegada dos componentes que estão faltando aí, que é a antena e os alto-falantes, né? Para fazermos a montagem do gabinete em si. E aí sim, com certeza, finalizarmos a nossa montagem. Ok, pessoal? Tudo feito com muito cuidado, muito carinho. Todos os arquivos aí prontos para vocês. Eu acho que esse sensor, ele não está funcionando mesmo, tá? Eu dei uma bobeada, inverti a polaridade dele em outra aplicação e ele não está funcionando. Está dando 0 graus aqui. Mas é o de menos. Eu tenho certeza que a placa está correta, porque eu já montei um, né? Está lá no meu quarto funcionando. Então, com isso, a gente conclui a montagem aí das placas, né? Das duas plaquinhas, a montagem da frente do gabinete e a de baixo. Ok? Vamos comprovar aqui o touch. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Vou ligar o rádio para ver. Opa! Ó, entrou no rádio. Liguei o rádio. Vou botar ele numa frequência aqui conhecida. O touch está funcionando perfeitamente. Está 103.9. Botar o dedão aqui na antena para ver se recebe algum sinal. Tranquilo.
tudo funcionando. Testar aqui, vou desligar o rádio com o controle remoto, não sei se é esse, não é esse. Vamos pegar esse aqui, vamos pegar esse, que é 0 bala também. Tirar aqui o plastiquinho. Abrir aqui o conectorzinho da bateria. Certo? Vamos pegar uma bateria CR 2025 0 bala. Essas embalagens aqui não são brincadeira para abrir. Não são fáceis, viu? Mas a gente abre. Um pouco de esforço aí, abrimos. 0 bala. Coloquei a bateria aqui. Vou colocar num controle novo, nunca foi usado. Vamos ver se ele está funcionando. Retorno, voltou. Vou ligar o FM, liguei. Botar numa outra frequência aqui. Cento e 7.1, ok. Desliguei, voltei de novo. Tudo 100%. A única coisa que não está dando retorno aqui é esse sensor. Esse sensor, acho que ele não estava realmente bom. Eu vou jogar ele até fora. Ok, pessoal? Então aí, o nosso vídeo, eu vou desligar aqui o PicKit 3, porque a gente não precisa mais dele. Há um detalhe que eu vou chamar a atenção de vocês, é com relação a esse LED aqui, ó, do RTC. Esse LED é muito forte, tá? É muito forte. Então ele ilumina o case por dentro, tá? O que eu tenho feito aí? Eu passo uma fita isolante aqui e tampo ele. Você pode quebrar ele também, se vocês acharem que deve. Eu acho que não deve, tá? Passo uma fita isolante aqui e escondo esse LED, porque ele é muito forte. Ok, pessoal? Então aí, peço que vocês deem um like no vídeo. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante, tá bom? E o próximo vídeo, quando chegar a antena e os alto-falantes que eu comprei, a gente finaliza esse desenvolvimento. Um grande abraço a vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!